Oi, pessoal. Hoje a nossa análise vai fundo em 2 Samuel, capítulo 22. É um texto bem especial. É um cântico do Davi, sabe? Uma expressão forte de gratidão a Deus depois de ser livrado, de todos os inimigos, inclusive o Saul. Sim, e é muito importante a gente ver esse cântico não só como poesia, mas como um testemunho mesmo, né? Forjado ali no sofrimento. É o Davi olhando para trás, para o perigo real que ele passou e, bom, para a salvação que ele viu como vinda direta de Deus. Legal. Vamos explorar isso então. Davi começa com umas metáforas bem concretas para Deus, né? Rocha, fortaleza, libertador. Depois escudo, alto refúgio. Parece que ele está buscando uma segurança total, assim. Exato. E o interessante é isso, ele usa essas imagens de estabilidade, né? Rocha, fortaleza, justamente quando a vida dele estava mais instável, mais caótica. Faz sentido. Isso sugere que a segurança que ele buscava não era só física, talvez, mas ah, na constância no poder de Deus para proteger. É um contraste forte com a vulnerabilidade que ele descreve logo depois, falando das ondas da morte Nossa. e dos laços do Sheol. Que era tipo a ideia do mundo dos mortos, né? Exatamente, a visão que se tinha do mundo dos mortos, que o cercaram. Mas mesmo ali, ele diz que clamou e Deus ouviu do seu templo. E aí a resposta de Deus, uau, é de tirar o fôlego. O texto descreve com umas imagens assim cósmicas mesmo. A terra treme, os céus se abalam, sai fumaça, fogo, Deus descendo das alturas cavalgando num querubim. Que é uma figura celestial poderosa, né? Ligada à presença de Deus. Sim, é uma demonstração de força, assim, avassaladora. É, e o fascinante nisso que a gente chama de teofania, né? Essa manifestação grandiosa, é que você tem todo esse poder cósmico sendo mobilizado, mas o propósito é super pessoal. É resgatar o Davi, Uhum. como está lá no texto. Estendeu do alto a mão e me segurou, tirou-me de águas profundas. E continua. Livrou-me do meu forte inimigo, pois eram mais fortes do que eu. A intervenção é direta, sabe, íntima, mesmo no meio de todo aquele poder universal. E essa intervenção tão pessoal que você está destacando, ele liga isso diretamente à conduta dele, né? A própria justiça. Ele fala, o Senhor me recompensou conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos, e ainda, pois guardei os caminhos do Senhor. Ele vê essa conexão clara. Sim, o cântico articula isso explicitamente. Lá pelos versos 26, 27, a ideia é essa. Deus age com fidelidade com quem é fiel, com integridade com o íntegro, pureza com o puro, mas se mostra astuto, é a palavra usada, com o perverso. Interessante essa palavra, astuto. É, e complementa dizendo que Deus salva os humildes e abate os altivos, os orgulhosos. Isso, claro, levanta questões, né? Sobre essa dinâmica da retribuição divina baseada nas ações da pessoa. É porque essa visão de retribuição tão direta, a gente sabe que às vezes não parece funcionar assim, né? Tem outras passagens, outras experiências de pessoas justas que sofrem. Como a gente encaixa isso? Sem dúvida. E é um ponto importante. Acho que precisamos ler isso como a perspectiva do Davi naquele momento de livramento. Ele está interpretando a experiência dele por essa lente de causa e efeito. O texto não está necessariamente dando uma fórmula universal, sabe? Tipo, faça X e Deus fará Y sempre. Mas sim mostrando a convicção dele, do Davi, sobre a relação dele com Deus naquele contexto específico de salvação. Entendi. Faz mais sentido ver como a interpretação dele da experiência. E além dessa proteção toda, tem uma ênfase muito forte em Deus como quem capacita, né? Davi diz, tu és a minha lâmpada. O Senhor transforma em luz as minhas trevas. E aquela frase famosa, com o meu Deus posso transpor muralhas. Deus não só salva, ele fortalece para a luta. Precisamente. Não é um Deus que só defende passivamente. Ele equipa ativamente. O texto diz que Deus o cinge de força, torna perfeito o caminho da agilidade, né? Pés como os das corças, e treina as mãos para a batalha. O verso 37 é chave nisso.
alargas o caminho sob meus passos. Quer dizer, Deus tira os obstáculos para que ele possa avançar e vencer. E ele de fato avança. As descrições da vitória sobre os inimigos são bem gráficas, né? Perseguidos, esmagados, subjugados. E é interessante que ele menciona ser liberto também das contendas do seu povo. Não só inimigos externos. E aí ele é estabelecido sobre nações. Sim, e o cântico termina com uma exaltação final, reafirmando quem Deus é. Vive o Senhor. Bendita seja a minha rocha. Exaltado seja Deus, a rocha da minha salvação. É o reconhecimento de que Deus é a fonte de tudo, o Salvador que concede grandes vitórias ao seu rei e demonstra bondade ao seu ungido. O escolhido, né? O consagrado por Deus. Exato. Ao Davi e à sua descendência. É uma conclusão que amarra tudo. Com uma conclusão poderosa mesmo, voltando para a ideia de Deus como rocha e salvador. E ao longo de todo esse cântico, a gente viu essa ligação muito forte que o Davi faz entre a justiça pessoal dele e esse livramento espetacular de Deus. Então, fica a reflexão, né? Como que essa narrativa tão pessoal, tão intensa, molda a nossa compreensão sobre essa interação entre fé, a responsabilidade de cada um e a ação de Deus, principalmente naquelas situações limite de conflito, de perigo. É algo para a gente continuar pensando.